Olá, pessoal, bem-vindos à nossa live. Hoje nós temos a Luana, que é a nossa convidada especial, e nós vamos falar sobre como você descobriu que você queria mudar de carreira. Então, o nosso tema hoje vai ser justamente sobre transição de carreira, ok? Então, só vou aguardar ela chegar também pra gente já começar, ok? Eu vi aqui. Oi, Bruno. Oi, Rebeca. Tudo bem? Só tô aguardando pra gente começar. Deixa eu adicionar aqui. Luana, acabei de te mandar o convite. Aí, foi. Olá, tudo bem, Cris? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo bem, tudo certo. Temos a Rebeca já aqui também, para acompanhar aqui com a gente. Luana, primeiro a gente tinha programado para a gente falar um pouquinho mais sobre como que a gente chegou até esse tema, né? Depois a Uhum, gente vai apresentar um pouquinho mais de nós duas, né? O trabalho que você desenvolve também. sim, E quer começar falando? Depois eu vou introduzindo também. sim, com certeza. Eu acho que esse primeiro, né, é um tema que a gente trabalha no dia a dia dentro da área de gestão de pessoas, né? Carreira, transição de carreira, a gente ajudar nesse desenvolvimento, né? E não só para quem trabalha com mentoria de carreira ou com consultoria, mas é importante que os líderes também comecem a ter uma percepção diferente sobre essa questão de transição de carreira, né, Cris? Então a gente quis trazer esse tema, né, para contar um pouquinho de nós duas, porque nós duas passamos por esse momento também, né? Exato. E poder colaborar aí para quem está pensando em fazer essa transição, para quem está nesse momento aí de bastante insegurança, bastante incerteza, que é o que acaba causando também nas pessoas, né? Sim, e também que muitos casos que a gente acaba vendo na internet, às vezes são casos que a pessoa já conseguiu, depois de 5 anos, crescer, se Uhum, desenvolver. Ela acaba até se referindo ao passado, né? Então, naquela época foi assim, assim, assado. Mas e para quem está passando por isso agora, né? Nós duas estamos passando por isso e a sim, gente vê pessoas que estão se planejando para passar por isso. Ou às vezes, aposto que você já deve ter pego algum caso assim também, de você perceber, essa pessoa tem um quê com aquela outra área, ela pode uhum, investir naquilo se ela quiser, né? Então, é um sim. processo e que começa dessas pequenas percepções, esses pequenos gatilhos que a gente começa a observar tanto no outro quanto em nós mesmos, né? Exatamente, exatamente. Como você falou, é um processo, né? Então, hoje, né, falando até um pouquinho de mim, eu sou consultora na área de gestão de pessoas, trabalho também com a melhoria de processos dentro da área de RH, e a área de RH que eu gosto de chamar como relações humanas e não recursos humanos, porque eu acho que o resultado vem dessas relações, né, da construção dessas relações. Tenho atuado também aí no desenvolvimento dos líderes, nos processos de recrutamento e seleção das empresas para as quais eu presto consultoria. E a mentoria também veio, né, já era algo que eu fazia quando eu trabalhava dentro das empresas, né, quando eu ainda era CLT, e que eu carrego até hoje também. E hoje você presta serviço para qualquer lugar do país? Como é que tá essa questão? Sim, sim. Nos últimos 2 anos, né, eu venho consolidando esse trabalho. 2020 foi um ano assim maravilhoso para mim, graças a Deus e graças às pessoas que confiaram, né, e confiam no meu trabalho. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala desse processo de transição de carreira, a gente ter pessoas que nos apoiem, que acreditem no nosso trabalho, né? E hoje sim, tenho viajado aí para prestar consultoria para alguns estados do Brasil. Que legal, que bacana. Faz online também, faz um pouquinho de tudo.
online por conta da pandemia, né? Então, o ano passado, até meados ali, até agosto, setembro, eu fiz bastante trabalho online e depois disso comecei a viajar, ainda com, né, bastante restrição, né? Mas a gente vê muita diferença, né? O trabalho online, ele você consegue trabalhar, você consegue levar ele até certo ponto. Uhum. Mas nada como o contato, como você está na empresa, conhecendo as pessoas, conhecendo os processos, interagindo, para você fazer um trabalho bem mais personalizado, de acordo com o que a empresa de fato precisa, né, e espera. Hoje você trabalha mais com empresas do que com uma pessoa física, por exemplo. Isso. Eu atendo pessoas físicas também, né? Eu tenho alguns clientes mais voltados para essa área de desenvolvimento mesmo de carreira, e a maioria é empresa. Ah, legal. Camila também entrou lá, pessoal que tá aqui também. Olá. E eu acho que um ponto bacana para a gente começar, que a gente trouxe um briefing também, nós fizemos um roteirinho aqui, eu também olho Uhum, para seguir, isso para a gente sim. ser o mais objetivo com todo mundo que está assistindo. O que acontece? Às vezes as pessoas buscam eu vou jogar tudo pro alto, vou mudar de carreira, e na verdade, às vezes a pessoa só precisa mudar de emprego, não necessariamente a área que ela atua. Então, conceitualizar justamente essa questão da diferença de você mudar. Será que você quer mudar de emprego? Ou você quer mudar de profissão ou ainda de Uhum, carreira? uhum, Até nas aulas de planejamento de carreira eu falo um pouco sobre isso, porque às vezes você tem que entender o que está te incomodando. E muitas vezes tem relação com os valores pessoais. Então pode ser que algum valor ali não tá batendo, não tá dando certo. E é isso que tá te gerando esse estresse, o uhum, incômodo em si. É algo que você consegue buscar até mesmo dentro da empresa, uma outra área para você atuar. Vamos supor que você não esteja gostando de algo dentro do seu setor. Você pode buscar essa mudança interna. Ou, realmente, eu acho que é uma questão da empresa, buscar outras oportunidades. Ou ainda, né? Eu acho que o meu caso, por exemplo, foi uma mudança de profissão. Então, eu saí de um RH de dentro de empresa para uhum, consultoria para fora. Eu continuo com o viés da carreira e do desenvolvimento, mas eu atuo de uma forma diferente hoje. Então, é como eu sempre brinco, né? Eu sou psicóloga de formação, então todo mundo acha que eu atendo como psicóloga clínica e tudo mais. Então, eu busquei uma outra área, mas eu estou dentro da minha profissão ainda de alguma forma. uhum, E a uhum. carreira quer justamente fazer a mudança total, que é o seu caso. Que você fez uma mudança. Ainda tem um fio condutor, né, Luana? Mas É, você mudou bastante. eu até me questionei algumas vezes se de fato se tratava de uma transição de carreira, né? Porque Uhum. se eu for voltar lá no tempo, se eu for pegar de onde tudo começou, né? Por que eu estou aqui hoje fazendo o que eu faço, inconscientemente, lá em 2011, quando, né, eu recebia a minha função, ou uma primeira função de liderar outra pessoa, né? Eu já vinha buscando, porque eu sempre tive aquela questão de o líder ser o exemplo, né? Então, para mim, essa pessoa, eu tinha responsabilidade sobre ela, né? Sobre o desenvolvimento dela, sobre conduzi-la da melhor forma possível, né? Para que ela aprendesse não só o processo, mas se transformasse também numa profissional de talento, né? Então, então, 2011, assim, eu comecei todo aquele estudo sobre liderança, sobre desenvolvimento de pessoas, o tempo foi passando. 2013 eu acabei mudando de emprego, né? Fui para uma outra empresa, uma multinacional, uma empresa maior. Comecei coordenando aí uma equipe, né, de 2, 3 pessoas, e pouquíssimos meses depois, em menos de um ano, eu assumi aí a gerência, e aí não de uma área, mas de 3 áreas, né? Então a equipe aumentou, né? E eu sempre tive esse viés, embora não soubesse, né, conscientemente, para desenvolvimento de pessoas, para você fazer aquela leitura não só do gestor que está ali cobrando entrega de resultados, mas alguém que está olhando para a pessoa como de fato um profissional, como a carreira dela, que potencial que essa pessoa tem, mas que ela não consegue enxergar ainda, como que a gente pode moldá-la para dentro, né, do que a gente precisa dentro das entregas da empresa. E, principalmente, né, a gente descobrir quais são as paixões dessas pessoas, quais são os sonhos
delas? Será que elas estão ali só porque precisam do salário no final do mês, ou será que elas estão ali porque, de fato, aquela é a área que elas gostariam de estar, né? Então, eu sempre conduzia a minha liderança dentro da área de supply chain, né? Então, eu me formei em relações internacionais, trabalhei muitos anos com comércio exterior, depois, né, como eu falei, acabei agregando outras áreas, né, correlatas, área de compras, área de logística. E então, 2013 assumi esse cargo, mas 2016 para mim foi um ano um divisor de águas, porque eu gostava muito do que eu fazia, né? Estava ali envolvida, eu falava para o pessoal, falava, olha, das 8 às 18 eu faço gestão de pessoas, depois eu faço as minhas atividades processuais, né? E isso foi talvez mexendo comigo, né? Talvez porque eu me sentia frustrada, embora eu tivesse um cargo super legal, um salário muito bom, viagens de negócios para o exterior. Então, poxa, às vezes até aquela sensação de ingratidão, sabe? Poxa, será que o que está acontecendo comigo, né? E 2016 foi onde eu comecei de fato a mergulhar no processo de autoconhecimento, porque eu queria resolver isso, porque de alguma forma, enquanto eu estava dentro da empresa, eu trabalhava muito bem, eu entregava os resultados, a minha equipe estava se desenvolvendo, estava crescendo, era reconhecida também pelo trabalho que entregava, mas para mim faltava alguma coisa. Então, quando eu saía da empresa no final do dia, eu saía super feliz, super contente. Mas ir trabalhar no dia seguinte era pesado, né? Então, eu queria resolver isso, porque para mim não estava fazendo bem. E então, em 2016, entrei nesse autoconhecimento, fui buscar livros, eu sou muito autodidata, gosto muito de ler, gosto muito de estudar, você sabe bem disso. E 17, continuei nesse processo, porque fiz mais uma mudança de emprego e talvez até questionando, né, me questionando, será que essas mudanças de emprego, como você falou, né, é uma busca, né? Às vezes a gente acha que é empresa, né? Mas às vezes a gente precisa olhar um pouquinho para dentro de nós para entender isso melhor, né? Exato. Então, em 17 foi ali um ano também em que eu me vi numa nova empresa, maior até da que eu estava antes, né? Com uma responsabilidade também gigante, com uma equipe maior ainda, também da mesma forma, me dedicando 100%, né? Eu sempre, a tudo que eu me proponho a fazer, eu me dedico 100%. Equipe se desenvolvendo, mesma história, né? Resultados aparecendo. E eu lembro até hoje, eu chegando para trabalhar um dia, falar, não, não dá mais. Por quê? Por que que eu continuo com essa sensação de vazio, com essa sensação de que está faltando alguma coisa? E aí eu passei por um processo de mentoria, foi quando eu conheci você, né, Cris, na empresa até onde você trabalhava antes. E além dos materiais que eu já vinha lendo e estudando, você também compartilhou muita coisa comigo, né, me fazendo olhar para aquela busca de propósito mesmo, que era uma palavra, né, que eu até então tinha lido, tinha visto, mas não tinha dado a devida importância, né? Então foi um processo de horas e horas e dias e noites e finais de semana lendo, estudando. Eu cheguei a fazer, não sei se todos conhecem, né, mas tem um aplicativo chamado Trello, que é muito utilizado para gestão de projetos, e eu utilizei na época para fazer a gestão da minha carreira. Então eu coloquei no Trello tudo certinho, tudo organizado, aonde eu estava e aonde que eu gostaria de chegar. Que Então legal. Uma boa foi, opção. foi né, um método, uma forma que eu achei para poder olhar. Eu sou muito visual, então eu preciso, né, ter tudo muito estruturado. E eu me lembro, Cris, que eu me deparei com uma frase num dos materiais que eu tive acesso. Na verdade, não uma frase, mas uma pergunta que dizia assim: o que você faria se você não precisasse pensar em dinheiro? E aí eu lembro que eu era noite, eu tinha chegado do trabalho, sentei ali no sofá e peguei meu caderno, falei, deixa eu pensar um pouco, refletir um pouco mais sobre isso. E aí eu fui colocando coisas que no final, quando eu voltei para ler, não, peraí, mas eu já faço grande parte do que está aqui, né? Então isso foi fazendo abrir os olhos, talvez eu tomar a consciência do que eu já vinha fazendo isso desde 2011, né, dentro de uma outra área,
né? Mas sempre tive muita proximidade com a área de RH, né? Para entender, para poder, né, ter uma melhor gestão sobre as pessoas que estavam sobre a minha responsabilidade. Então, sempre ali olhando para recrutamento e seleção, ajudando em descritivo de cargo, salário, avaliação de desempenho. Então, tudo isso fazia parte do meu dia a dia, né? Sem contar toda essa parte de desenvolvimento mesmo. Então, eu me lembro até, Cris, que até eu fui buscar agora, um pouquinho antes da gente entrar, no meu LinkedIn, a data do artigo que eu escrevi, né? Que você falou para mim, Luana, tenta quebrar um pouquinho, né, essas limitações, essas barreiras. A gente falou bastante de sabotadores também, né? E ela falou, por que você não escreve sobre liderança? Foi o que você falou para mim, né? E eu fui buscar, até anotei aqui, ó, dia 7 de julho de 2018 foi quando eu publiquei esse texto sobre liderança. Então, vejo que foi um processo, né, onde, como eu falei, 2011, quando tudo começou, quando eu assumi essa posição de liderança, 2016, quando eu me vi frustrada e não queria mais aquilo ali, não queria me sentir daquela forma, porque, querendo ou não, isso afeta a nossa vida dentro de casa, né? Então, se eu chegar em casa reclamando, né, cansada, irritada, então tudo isso vai pesando, né? Vai pesando no nosso dia a dia, nas nossas relações. E, e eu me lembro que esse texto até foi bastante elogiado, né? Inclusive pelas pessoas com as quais eu trabalhava. E ali me deu uma ideia, falei, bom, eu vou começar a escrever, que é algo que eu também gosto, fazia muito tempo que eu não praticava, e passei a escrever textos sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Fiz um que na época eu chamei de blog, né? Eu mesma criei, entrei e falei, não sei fazer, mas vamos descobrir como é que faz, né? E aí veio o nome, inclusive, Gestão Positiva, né? Sim. E em 2019 o Gestão começou a se tornar a empresa que eu tenho hoje, a consultoria que eu tenho hoje, né, onde eu comecei de fato em 19 a prestar, fazer alguns trabalhos, alguns conhecidos, algumas pessoas mais próximas que são empreendedores, né, fazer esse trabalho também de desenvolvimento profissional com algumas pessoas físicas, né, e 2020 foi para valer, né? Agora já com a consultoria mais consolidada. Eu, em 2020, também, começo do ano, eu reformulei, porque aquele site que eu criei lá em 19, começo de 19, ele era cara de blog mesmo, era texto. Texto, um atrás do outro, falava um pouquinho de mim e texto sobre liderança e gestão de pessoas. E aí, no ano passado, também comecei a fuçar mais um pouco, fiz o site, que é o site que está no ar hoje, né? E agora está sendo novamente reformulado, mas por uma equipe aí de marketing, né? Pessoas super competentes aí, que de fato entendem do assunto e estão dando uma repaginada aí na gestão positiva. Que legal. E você comentou vários pontos que são importantíssimos nesse processo. Que nem a gente falou, é um processo, não é algo que do dia da noite para a Uhum, noite, pronto, mudei, né? E a gente tem muito, como você disse, essa a experimentação. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se permitem. E quando uhum, começa a se abrir para isso, você começa a entender, poxa, é realmente uma mudança de empresa? Às vezes você também não tem como ter 100% de certeza. sim. Vai, muda, experimenta, testa de novo e entender esses sentimentos, porque você comentou que você não se sentia tão bem toda vez no dia seguinte, não era nem quando terminava, porque Uhum, provavelmente gostava do relacionamento com as pessoas, exato, estava alguma coisa. exato. E Exatamente. é muito bacana, porque tem muitas pessoas que não aceitam sentir isso. Uhum. Não sei se você já presenciou isso. Eu. Eu já senti isso, né? Inclusive, como eu te É, falei, é aquela sensação de você ser ingrata, porque no meu caso, poxa, eu tinha um bom cargo, eu tinha um bom salário, né? Eu tinha reconhecimento, então não faltava nada disso que muitas pessoas buscam dentro das empresas, né? Faltava eu me encontrar na área certa, né? Para poder de fato fazer aquilo que eu gosto, né? O tempo todo, né? E não só parte do meu dia. exatamente. E é bem legal que dá para olhar assim a questão do autoconhecimento, dessa autopercepção, da experimentação, de você
até mesmo, por exemplo, o blog, eu lembro disso, da questão de você escrever, e eu lembro que esse primeiro texto realmente fez sucesso, que a gente chegou a conversar depois, porque você demonstrou um pouco mais desse outro lado, né? Justamente para que as pessoas também te conhecessem, te vissem mais como a gestão de pessoas. Uhum. Ele tem essa função também dentro das atividades, mas às vezes ele está tão envolvido numa questão técnica ou estratégica que ele acaba esquecendo que o estratégico tem gestão de pessoas, Exatamente. né? E é diferente, né? Quando você está só fazendo a gestão ali mais administrativa, mais burocrática, né? Dentro da Uhum. área, que é o que acontece na grande maioria das empresas, né? Então, o gestor de área, ele vai cuidar do cartão ponto, ele vai olhar férias, né? Às vezes vai olhar para a gestão de desempenho, né? Dependendo da empresa. Então, ele está focado em resolver e solucionar o problema daquela área dele, né? E não em fazer a gestão como um todo, né? Uhum. Até a Camila comentou aqui anteriormente que ela também usou o Trello, ela usou o Trello para pós-graduação dela. Uhum. Graduação também comentaram Luana maravilhosa. Obrigada. A Helene também colocou um pouquinho, falou um pouquinho sobre mim aqui, legal. Acho que pela sua história a gente já consegue ver vários pontos que são essenciais para essa mudança, né? Para entender se é uma mudança, se é uma mudança de emprego, uma mudança de carreira, como que funciona. E eu trouxe aqui alguns estágios que estão aí na sua fala e que todo mundo já passou em algum momento da vida. Uhum. Então, todo mundo inicia de algum lugar. Então, nós temos o Sim. primeiro grau, que é o início de carreira, que vem Uhum. com todas as inseguranças possíveis, porque você está entrando num mundo novo, que você pensa assim, eu estou adquirindo conhecimento e experiência, ainda não tenho tanta coisa para oferecer assim, né? Mas vai que é o primeiro passo, não tem muito o que fazer, todo mundo já passou por isso. Sim. Aí o E segundo é um passo, momento bem decisivo, né, Cris? Eu acho que tanto você que trabalha com a mentoria de carreira, né, trabalha bastante com jovens, eu também, né, tenho tido essa experiência. Então você vê que é um momento crucial, né? O jovem está ali com seus 16, 17 anos, tendo que tomar uma decisão que pode impactar, né, para o resto da vida, né? E todos nós já passamos por isso com esse receio, né? Eu acho que algumas pessoas, é lógico, já têm desde cedo, desde sempre, né, uma aptidão para determinada área, determinada profissão, né? Mas é uma insegurança que a gente carrega, talvez até meados da faculdade, até a gente entender bem o que é aquele curso, o que eu posso fazer, para que área eu posso seguir, né? nossa, muito, muito mesmo. E aí cai já o primeiro passo da experimentação. Às vezes você não está gostando, por exemplo, da matéria que você está tendo, ou você não gosta do curso como um todo. Às vezes das outras Uhum, matérias você gosta, porque todo mundo já se questionou sobre isso em algum sim. momento, se estiver na faculdade. E também eu falo muito com os jovens, principalmente, sobre essa experimentar, vivenciar, se propor a estar nos ambientes, nos lugares e fazer curso, fazer o networking também, conhecer novas histórias, Uhum. mas também de você se colocar nessa posição de, poxa, se não der certo, tudo bem, eu vou buscar outra coisa. Eu já sei o que eu não Uhum. gosto. Porque quantas vezes a gente busca tanto o que a gente gosta, o que a gente quer, e a gente não esquece de ver o que a gente não gosta. O que se a gente já tem Exato. não gosta, já tem 50% do caminho andado. E depois você só tem que descobrir os outros 50%. Então tudo vai servir de repertório de alguma forma pra gente ir lá na frente, pra você aprender. É Sim, aprendizado. Por via das dúvidas. exatamente. Claro que a gente não quer se frustrar, a gente quer fazer tudo muito certinho, quer controlar tudo, mas a gente não controla tudo. Então, E tem muito essa questão do perder o tempo, né? Então eu me lembro que quando eu me deparei com esses questionamentos sobre carreira, eu pensava, eu falei, poxa, mas eu não posso jogar fora tantos anos de formação, de experiência, todos os cursos que eu já fiz, pós-graduação, né? Como que isso vai acontecer? Então, é, você se pergunta, você se questiona muito, e isso, a meu ver, talvez se eu tivesse sido um pouco mais leve comigo mesma, né? Porque a gente se critica muito, né? Talvez o processo tivesse sido muito mais suave ou muito mais rápido, né? Do que foi.
Mas tudo é aprendizado, né? São lições aprendidas aí que a gente leva para o resto da vida. E que bom, né? Porque agora a gente pode compartilhar e ajudar outras pessoas a não cometer os mesmos erros que a gente cometeu, né? Exato. É tão bom quando você consegue orientar alguém que tá passando por algo que você já passou. Uhum, Você acaba servindo como exemplo também para aquela pessoa, sim. para poxa, olha que legal, ela usou essa técnica, esse caminho. O que eu Uhum, posso. Há possibilidades, né? Porque eu brinco assim que ainda o jovem, como ele é, o jovem de hoje, ele é muito realista. Só que às vezes uhum. ele vai no realista que vai lá pro ansioso, pro pessimista, muitas vezes, com o pezinho no chão lá naquele, né? É demais. E aí, quando você mostra um outro ponto, eles falam assim: calma, tem como fazer, tem como dar certo. Então, esse ânimo é muito legal quando a gente consegue trazer para as pessoas, por nós, né? Por algo que a gente vivenciou por uma Uhum. dificuldade nossa também. Isso é É. muito. E o que eu acho bem importante, né, dentro desses processos que eu faço na consultoria, em algumas empresas, é muito bacana quando a empresa, e eu tenho alguns casos, né, práticos dos quais eu tenho participado e colaborado, onde a empresa está buscando olhar para o perfil daquela pessoa antes de você fazer uma movimentação diária, principalmente, né? Sim. Então, eu já entrevistei algumas pessoas, né? Vou pegar um exemplo aqui, que estavam na área comercial, porque, né, precisava do emprego, tá ali, gosta até da empresa, mas o sonho dela é estar na área financeira, né? Então, que bom que já tem empresas, né? Eu consigo, né, pontuar aqui pelo menos duas ou três com as quais eu estou trabalhando nesse sentido, onde a gente faz um mapeamento de perfil das pessoas que já estão lá, a gente começa a olhar para o sonho da pessoa, né? Ajuda também a pessoa a identificar isso, né, dentro dela, para que aí a empresa também consiga fazer esse ajuste ou essa movimentação. Então, as duas partes ganham, né, Cris? Tanto a empresa, né, que vai ter um profissional muito mais motivado e engajado fazendo o que ele gosta, e o profissional da mesma forma trabalhando naquilo que ele sempre quis. Né? E ter essa abertura das empresas é muito bom, porque não Com são todas certeza. que têm Não, esses. não são todas, e eu acho que isso é bacana no processo de consultoria, né? Porque a gente começa a trazer isso, e como eu tenho uma visão muito mais humanizada da gestão de pessoas, né? Olha, vamos por esse caminho, né? O que vocês acham? Faz sentido para a empresa de vocês, dentro dos valores que vocês praticam, dentro da cultura da empresa, a gente olhar para as pessoas, para a gente construir equipes, né? Então, acho que isso é muito importante para esse processo e ajuda com certeza. Né? É um apoio que a pessoa que está ali naquela dúvida se faz ou não uma transição de carreira, que com certeza, se todos tivessem, né, seria muito mais fácil. Com certeza, com certeza. O segundo passo que a gente tinha mapeado é justamente o crescimento, que é quando você está Uhum, experiência, você começa a perceber, a se perceber melhor, perceber mais também o ambiente em que você está e as possibilidades que você tem, tanto dentro da empresa quanto fora. Mas justamente de planejamento de carreira mesmo. Então, se eu quero crescer, eu preciso ter um curso tal, eu preciso fazer tal coisa, preciso desenvolver tal característica, tal competência. Então, essa fase também, eu acho que é uma das fases que também gera muito conflito, porque a gente fica, o que eu faço? Eu não sei mais o que eu faço. Então, gera conflito e nem todos os líderes estão preparados para ajudar o colaborador nisso, né? Para aqueles que estão dentro das empresas, né? E até, né, um ponto de observação aqui para as empresas, né? Algumas delas têm o PDI implantado, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Só que o PDI a pessoa faz para a empresa e não para ela mesmo. Né? Então, isso é um erro assim, gigante, porque, de novo, você precisa identificar de fato o que aquela pessoa está apta, ou tem o sonho, ou gostaria de fazer, porque você alavanca os resultados do seu negócio. Né? exato, exatamente. Até a Shirlene colocou aqui, que eu achei. Eu fiquei até assim, ai meu Deus, tô sem jeito para ler agora também. Super fofinho. Obrigada, viu, Shirlene? Ela colocou que de tanto psicólogo que ela já andou, não se identificou, não se sentiu tão segura como quando ela conversa comigo. A gente tem conversado Uhum, bastante também aqui no legal. Instagram.
Obrigada, viu, Shirley? O terceiro ponto é o final de carreira que a gente chama, mas que não é bem um final. Pode ser um final, mas pode não ser. Hoje em dia a gente praticamente não vai ter um fim, né? Mas é quando você termina um ciclo dentro de uma empresa e você vai para outra oportunidade, ou quando você se aposenta, que é Uhum, quando justamente, poxa, eu já vi muitos casos, por exemplo, de pessoas que trabalhavam em bancos, que eram gerentes, e depois, um que eu conheço muito próximo é que ele abriu uma horta orgânica e fez todo o sistema de entrega, enfim, ele que sempre teve essa vontade uhum, e fez a mudança depois. E o quarto ponto, que é o redirecionamento de carreira, que ele pode ocorrer em qualquer uma das fases anteriores. Então, por exemplo, esse caso que eu contei, ele fez o direcionamento de carreira, da nova carreira dele, depois que ele se aposentou. uhum. Mas ele poderia começar antes, como um plano B, ele poderia fazer, em algum outro momento, ter isso, assim como você teve, né? Você foi buscando isso lá desde 2011, 2013, né? Uhum, Para depois você abrir sua empresa, você formalizar o que, que você gostaria de oferecer, porque tudo isso é muito complexo, né? Você abrir uma sim, consultoria, você abrir uma empresa própria, você tem que ter muita consciência do que você busca uhum. e dos serviços que você pode oferecer. E aí a gente faz milhões Tá, de ferramentas, né, Lu? Até a gente faz, conseguir mapear tudo. faz e assim, é o estudo, né, o aprendizado contínuo, né? Então, para cada passo que a gente dá, a gente precisa estruturar muito bem, né? Porque a gente quer levar, né, seja para o mentorado, seja para a consultoria, seja para a empresa, ferramentas que façam sentido, né? E algo que a gente domine, né? Que a gente de fato tenha já experiência, né? Então eu tive, né, entre aspas, a sorte de começar esse meu processo de desenvolvimento nessa área há 10 anos atrás, né? Então Uhum, agora é a consolidação, né, de tudo isso. uhum, legal. E a gente já comentou até de um dos pontos principais para você pensar, poxa, eu vou fazer essa mudança. É o autoconhecimento, mas Uhum. também tem os medos e os receios, as inseguranças, os sabotadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que que você sentiu também. Depois eu complemento. Uhum. Eu acho que a insegurança ela está presente, né? Quando, como eu falei, quando a gente tem uma carreira já consolidada, né, com anos de formação, anos de experiência, você fazer igual esse exemplo que você acabou de dar, né? Essa transição no final da carreira. Então, o quanto eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu já tenho, né? E a gente pensa muito nas consequências, e é isso que traz insegurança. Porque no meu caso, né, eu sou casada, eu tenho duas filhas, então a minha renda ela complementa e mantém também a estrutura que a gente tem hoje, né? Então não dá para simplesmente jogar tudo para o ar e agora não quero mais, quero outra coisa, né? Então muitas pessoas passam por isso, né? Mesmo quem está no início de carreira, né? Quem já está fazendo uma faculdade se pergunta, né? Porque você tá, vou jogar 2, 3 anos, 4, né? Fora. Então, gera muito esse medo e é por isso que a gente precisa buscar uma rede de apoios. E quando eu falo rede de apoios, se você não tem dentro de casa ou um mentor mesmo dentro né, da faculdade onde você está, dentro do trabalho onde você está, é buscar, né, como eu encontrei a Cris também, né, que me ajudou bastante, é você encontrar pessoas com as quais você se identifique, né, para que consigam pelo menos dar aquela sustentação, né? Vai caminhando, é igual andar de bicicleta, né? Não, vai, tá aprendendo, não, pode deixar, vai, mas eu tô aqui do teu lado, né? Então, acho que é isso que as pessoas precisam, né? Foi muito importante para mim, diminui muito a insegurança. Eu me sentia muito insegura, Cris, principalmente quando eu comecei nesse processo, lá em 18, né? Quando a gente começou a conversar dos textos e eu começar a expor um pouco mais esse meu lado gestão de pessoas, com o que a empresa em que eu estava, o que eles iam pensar, né? Então eu tomei muito cuidado, né, de nunca expor ninguém, de nunca expor a empresa, né? Eu me recordo até no LinkedIn, acho que eu tirei a empresa onde eu estava trabalhando para não ter nenhuma correlação e não ter nenhum mal-estar, né? Então são detalhes que a gente precisa pensar para diminuir o nosso medo, diminuir a nossa insegurança.
O planejamento, todo esse processo de autoconhecimento, ele já vai auxiliando para que você diminua um pouco essas inseguranças, né? A partir do momento que você sabe com quem você está lidando, você já entende, opa, ali a insegurança tal chegou e tá acontecendo. Uhum, Eu falo assim, que se a gente nomeia, olha, aquela insegurança X tá ali, começou a é, bater, calma, vamos lá. Por que que tá uhum, acontecendo isso? Eu acho que esse é um ponto importante. E quando a gente começa a descobrir essas ferramentas e colocar em prática, mesmo que um pouquinho. Então, por exemplo, o caso que você comentou do blog, de você escrever, do primeiro artigo que você fez, isso vai dando uma confiança para que a gente, e uhum. depois você ainda receber um feedback super positivo, vai dando confiança na gente. Olha, acho que esse pode ser um caminho. Então, o experimentar é uma questão de você acertar ou errar, porque às vezes vai acontecer também, de não ser tão legal, ou poderia ser melhor, porque a gente sempre acaba se cobrando de alguma forma, Uhum. mas de experiência para que você consiga utilizar isso de outra maneira mais para frente. Vai servir de aprendizado. Exatamente, exatamente. Então, é importante, né, isso que você comentou do planejamento, né? Como eu falei, eu usei o Trello, né? E tenho hoje nos meus cadernos aqui, todos anotados, até em casa aqui, na minha estante, né, onde eu trabalho, ali no meu, na minha mesa, eu tenho na minha frente todos os meus objetivos listados. Então, hoje eu tenho 6 objetivos linkados à minha carreira. Todos os dias eu olho, é mentalizar, né? Eu acho que depois que a gente consegue ter essa consciência de que, ok, vou fazer a transição de carreira, vou para né, para um novo desafio, vou me desafiar, vou me permitir fazer isso, é você de fato listar, plano de ação mesmo, né? Todas as ações, o quando e você se comprometer com aquilo, né? Porque ninguém vai fazer por você. Então é atitude, né? É atitude em cima de atitude, muita dedicação e saber que muitas vezes você vai precisar sim abrir mão, como eu fiz, de noites, de finais de semana, de feriados, para você se dedicar àquilo, para você se autoconhecer, se autodescobrir. E aos poucos, né, como você falou, a gente vai adquirindo essa autoconfiança, embora às vezes, né, quando você recebe um não, você para e pensa, tá, não, mas por quê? Né? Uhum. Então, isso quando a gente faz essa transição também, principalmente no início, né? E mesmo quem está entrando no mercado de trabalho, né, Cris? Você recebe muitos nãos. A vida nos dá muitos nãos. Mas a gente tem que focar nos sims que a gente recebe, né? No apoio, na confiança das pessoas e seguir em frente. Com certeza. É exatamente isso. A gente separou também, para finalizar, 6 pontos principais para que você possa ter mais certeza para tomar essa decisão. A gente já falou alguns aqui, mas Uhum, para falar certinho para o pessoal, né? Então, verificar justamente se você quer mudar de emprego, se você quer mudar de profissão, se você quer mudar de carreira, se você quer mudar de área, o que que você quer fazer. Verificar os critérios dessa mudança, por que que você está querendo fazer isso, para onde você quer seguir, verificar um pouquinho dos valores também, desse autoconhecimento, que faz parte do processo. O terceiro é o autoconhecimento em si. Então, o que que eu posso fazer também com as minhas qualidades? Você percebeu que você tinha muito esse viés mais humano, mais humanizado, do lado uhum, de pessoas. Posso utilizar mais, e é o que eu gosto, o que me motiva. Então, isso é muito bom, porque as pessoas às vezes veem mais o lado ruim do que o lado bom do que você gosta. uhum, Então, reforçar isso é sempre muito importante. O quarto ponto, então, pesquisar, ter um plano B, experimentar as coisas antes também, porque não vai largar tudo e falar assim, agora vamos ver o que vai dar. Não dá para fazer isso, não, não dá. é muito arriscado. Se Uhum, você tem um colchão financeiro já guardado e tudo mais, você pode até fazer isso, mas tem que estar muito estruturado. tem. Se você largar tudo, tem que ser uma forma pensada. Não dá para ser uma forma sem você racionalizar essa decisão das consequências dela. Não, não dá. Eu trabalhei 2019 inteiro, né, tanto na empresa onde eu estava, né, quanto na consultoria, né, como consultora. Então, assim, a gente vai precisar, sim, como eu falei, abrir mão de muita coisa para a gente seguir o nosso sonho, mas é aquela velha história, né? O tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Então, eu penso muito nisso. Sabe, nada me traz mais satisfação e mais gratidão do que esses últimos 2 anos aí que eu tenho vivido,
onde de fato aquela Luana que tinha aquela frustração, que tinha aquele vazio, sabe, aquela pecinha que estava faltando. Então, hoje não existe mais, né? Hoje eu encontrei de fato a minha paixão. Eu trabalho com muito prazer, muita felicidade. Então, é isso que todas as pessoas precisam buscar, né? E é isso que a gente, como profissional dessa área, também orienta as pessoas a fazerem. Então, vai dar medo? Vai ser inseguro? Vai, mas com planejamento, colocando no papel tudo o que vocês querem, né? Encontrando a pessoa certa para ajudar vocês nesse processo, com certeza vai valer muito a pena. Com certeza. Então, a gente acabou até falando o ponto 5 que é o planejamento, mas também o planejamento financeiro, que é super Uhum, importante. E dependendo de como você for fazer a sua mudança, se for uma mudança de emprego, se for uma mudança de carreira, para cada uma delas você pode estabelecer um colchão financeiro diferente. Até na internet você pode encontrar alguns dados sobre isso, é de 6 a 1 ano de colchão financeiro, como que você calcula tudo certinho, para que você consiga fazer isso. Porque às vezes a gente planeja tudo mais, daí a gente olha lá o financeiro, opa, ali tá um sinalzinho vermelho. Então a gente também precisa trabalhar nisso para correr sim, menos riscos. com Esse é o certeza. ponto principal para que você se sinta mais à vontade. Porque quando a gente tem um risco grande por trás, a gente fica extremamente preocupado. A gente não consegue dar o melhor. Uhum, Então, esse colchão financeiro também auxilia nesse processo. E você até comentou bastante o sexto ponto, que é o benchmarking com outros profissionais da área. Então, conversar com pessoas que já trabalham com consultoria, no seu caso. Se uhum, você falou também a sua rede de pessoas que são empreendedores também, de empresas que você já tinha contato. Isso tudo é muito bom. E até um dos pontos que lá no primeiro passo da carreira, que é justamente quando você está escolhendo, às vezes as pessoas não percebem e não pensam nisso, é conversar com um profissional que já trabalha na área. E não é só um, tenta conversar com no mínimo 3. uhum. Porque você conversa, por exemplo, você vai buscar um psicólogo, você vai falar comigo, você vai falar com alguém que atende na clínica, você vai falar com um que trabalha com crianças. São áreas totalmente diferentes. Então, trazer essa percepção, conversar com alguém que já faz aquilo, é super importante, porque você tem a base, poxa, é possível. Com certeza. E a gente, né, como profissional, eu tenho até estou trabalhando um caso agora, né, na mentoria, em que ela está bem na dúvida, né, em qual carreira seguir, né? E são carreiras totalmente distintas, né? Então, ou ela vai para medicina ou ela vai para administração, mas a administração está muito mais focado porque a família tem negócios, né? Então, ela está naquele ponto de interrogação. E agora, para que lado eu vou? Né? E a nossa função, né, eu falei para ela até, olha, não conheço, né, ninguém voltado à área de especialização, né, na medicina que ela quer, mas vamos correr atrás, a gente vê, vamos junto, pesquisar. Então, dar esse suporte, dar esse apoio, né? Por isso que a gente fala, né, Cris, o benchmark é muito importante para você conhecer a realidade. E a gente tem hoje algo que eu não tive quando eu fui escolher a minha profissão, né? Que é a internet, que é o acesso à informação, que é você poder conversar com as pessoas aonde quer que elas estejam, né? E não ter receio, e não ter receio de forma alguma, né? Não sei nem se eu já comentei esse caso com você, Cris, mas no ano passado eu estive no comecinho do ano, até um pouquinho antes aí da pandemia, nos Estados Unidos, e eu li vários livros do Lee Cockrell. Lee Cockrell é o ex-vice-presidente de operações e resorts da Disney. Né? Então, me chamou muito a atenção porque essa filosofia de gestão muito mais humanizada, muito mais colaborativa, ele já vinha trazendo isso desde 1990, ele já implantou isso na Disney, né? Que é referência em muitas coisas para nós, inclusive na parte de gestão, né? Eu lendo o livro, e no livro dele tinha lá o e-mail e telefone para contato. Falei, bom, estarei lá, né? Ele mora em Orlando, e por que não? Eu mandei um e-mail para ele também com receita, e a única coisa que pode acontecer, ele não me responder, né? Eu me apresentei, falei, né, que eu trabalhava nessa área de gestão de pessoas e tudo mais, já prestava consultoria. Falei, Li, será que você não tem um tempinho para a gente tomar um café? Ele respondeu o meu e-mail e eu fui tomar um café com ele num sábado de manhã.
Então, assim, gente, tem muita gente acessível, tem muitas pessoas dispostas a ajudar, a compartilhar a experiência. Então, busque, com certeza vocês só têm a ganhar. Nossa, que legal, muito bom, muito bom. É exatamente isso, quando a gente. Que tem, o máximo que ia acontecer é ele não responder. Ou falar que Exatamente, não tem agenda, pronto. Né? exatamente. Então, o quanto assim, você se colocar nessa posição, né? Você ir atrás, isso é extremamente importante, não tem nem o que falar. O arriscar-se, né? Eu acho que a gente tem muito medo de se arriscar, né? Mas é o se arriscar com consciência, né? Então, nesse caso, o que que eu tinha a perder? Nada, né? Então, é a gente e tomar a melhor decisão. Ah, deu uma travadinha, Luana. Só acho que só não escutei o finalzinho. Então, eu falei da questão da gente se planejar, né? Até na questão do tomar riscos, né? Porque a gente toma riscos com mais consciência, a gente se arrisca com mais consciência, né? Então, até isso, quando a gente está nesse processo de transição de carreira ou de empreender, né? A gente precisa sim tomar alguns riscos, a gente precisa assumir algumas coisas, né? Então, mesmo quando a gente tem isso à nossa frente, né? Planejamento, foco, olhar para tudo, né? Prós e contras e seguir em frente. Com certeza. Nossa, Luana, muito legal sua história também, de você mostrar um pouquinho que é um processo. Então, podem ser anos, e você vai determinar isso também. Uhum. Quanto tempo que você vai querer fazer essa mudança, o planejamento que você teve, todo o estudo. Não é uma coisa tão simples quanto as pessoas acreditam ser, mas é possível. Uhum. É Muito. possível, com certeza é possível. E aquela história, né, Cris? Não é sorte, é muito estudo, é muita dedicação e ninguém precisa ficar sabendo, né? A gente precisa estar com a gente mesmo, né? Buscando os melhores caminhos, porque, né, como eu falei, a nossa vida é única, né? E a gente busca ser feliz, então vamos seguir em frente, fazer o planejamento que precisa ser feito e ter atitude para conquistar aquilo que a gente quer. Uhum, perfeito. E sentir feliz, né? Hoje Com você se certeza, sente. com certeza. Sou outra pessoa. Eu também considero isso, viu? Eu olho minhas fotos e falo, nossa, eu mudei. Mas pra você. Muito bom. Gente, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Luana, vocês podem entrar, né, no perfil dela do Gestão Positiva, que ela posta sempre também todas as informações. Se quiser tirar dúvidas, está à disposição também, né, Luana? Com certeza, com certeza. No Instagram, estou sempre publicando, né, artigos, posts relacionados ali, né, à gestão de pessoas, à carreira, à liderança. Né, o site que eu comentei está sendo reformulado, vocês podem entrar lá, ainda é a versão antiga, mas tenho certeza aí que, acho que na próxima semana a gente já deve estar com um novo site no ar, tá? Mas estou à disposição de vocês. Obrigada, Cris, pelo convite, adorei conversar contigo. Você é uma pessoa maravilhosa, com uma luz assim, uma energia fenomenal, que com certeza faz um trabalho incrível aí, com todas as pessoas, né, para as quais você presta esse trabalho aí, que é importantíssimo. Ah, obrigada. Você também, que agora você está fazendo exatamente isso também. Eu falo assim, quem tem esse viés de desenvolvimento de pessoas, de impactar, a gente vai fluindo, vai buscando essas formas, vai buscando como, né? E aí a gente vai Com construindo. certeza. Luana, muito obrigada, viu? Obrigada também a todo mundo que ficou aqui na live com a gente para ouvir um pouquinho mais. E estamos à disposição também. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada, pessoal. Beijão, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.